Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte CNC, né, o segundo vídeo aí dessa série de 5 vídeos, né, referente à programação, né, o qual a gente está aí passando informações sobre a execução dessa peça aqui, né, a execução dessa peça aqui. Então no último vídeo a gente falou sobre conceitos básicos, né, um pouco aí da parte de programação e falou principalmente ali sobre a interface do software, né, do CNC 2.0. A gente falou bastante disso aqui. A gente fez a inserção da peça, né, e aí para finalizar aqui vamos inserir as ferramentas. Mas antes de inserir as ferramentas aqui, né, no software, é importante entender, referente à estratégia da usinagem, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar. Né, isso aí é fundamental. Né? A gente não vai utilizar nesse programa, né, o ciclo de desbaste. Né? Então já vamos falar e adiantar e falar sobre o ciclo de desbaste. O que é o ciclo de desbaste? Imagina o seguinte, né? Imagina essa peça aqui, né, que a gente vai estar... Eu vou até mudar aqui, vamos verificar uma outra peça. Vamos pegar aqui essa daqui. Pronto, aqui são algumas peças aí da parte das aulas de CNC, né, da instituição que eu trabalho. Então, vamos pegar aqui essa peça aqui. Essa aqui é bem interessante. Não, essa aqui não. Pronto, essa daqui. Essa aqui é perfeita, essa aqui. O que acontece? Né? Observa que ela tem 4 diâmetros. Né? Tem 4 diâmetros. E, obviamente, ela vai vir com um diâmetro, né, único. Né? A não ser que seja pré-usinado, obviamente, mas normalmente vem com diâmetro único. Então, o que acontece? Os ciclos de usinagem, né, eles normalmente são divididos em o ciclo de desbaste e o ciclo de acabamento. Isso aí, independente de ser CNC ou convencional, né, normalmente se tem essa divisão. Normalmente, né, mas não é obrigatório. Isso principalmente para um processo parametrizado, né, o qual você já tem ali todas as estratégias bem montadas ali para execução, normalmente se trabalha com essa forma. E na operação CNC, né, você pode utilizar, né, uma função pré-determinada com esse nome, ciclo de desbaste. Né? Então o que é que esse ciclo de desbaste ele faz? Ele aproxima, né, a peça do seu formato final. Né? Ele vai estar usinando a peça com profundidade ali específica, né, dentro de um limite e aproximando. Né? Vai estar aproximando ela das suas medidas finais. Né? Vai estar aproximando e depois, né, que termina esse ciclo de desbaste, vem a ferramenta ali para o acabamento, né, e executa ali o movimento final, ou dependendo, você trabalha com o ciclo de desbaste, depois faz um ciclo de acabamento numa parte, às vezes tem mergulho na peça. Né? A gente chama de mergulho essa operação aqui como essa daqui, né, que a ferramenta ela tem que entrar na periferia, né? Tecnicamente seria o termo correto, né, falar referente ao diâmetro na periferia da peça. Então ele entra ali na periferia, vai mergulhando até chegar ali no contorno que você deseja. Né? Então essa seria aí um exemplo de operação de mergulho. E nesse caso, né, aqui exemplo para o nosso ciclo de desbaste, né, tem esse objetivo, aproximar a peça ali das suas dimensões finais. E aí acaba variando, obviamente, ali do grau de complexidade da peça. Né? Você pode ter mais de um ciclo de desbaste, um ciclo de acabamento, enfim. Né? Nessa peça que a gente vai estar fazendo, a gente não vai utilizar ciclo de desbaste, porque a gente quer ter um foco maior na parte da programação, ou seja, dos deslocamentos que vão ocorrer. Então a gente vai estar verificando linha por linha, né, do que vai estar ocorrendo, né, e entender o movimento que está ocorrendo ali da ferramenta em relação à peça. Quando você usa o ciclo de desbaste, ele toma como base o contorno, né, determinado por uma programação prévia que você tem que fazer, né, e aí ele aproxima, né, o valor com base na usinagem, né, aproxima lá as dimensões da peça. Beleza, então ele vai criar linhas de programa de forma automática, né, se for utilizar um ciclo de desbaste. No nosso caso, a gente não vai estar utilizando o ciclo de desbaste para verificar toda a movimentação. Né, a gente vai criar todas as linhas de comando. Então, nesse caso, né, dito isso, a gente vai utilizar 2 ferramentas. Né? Por exemplo, nessa folha aqui de processo, a gente utilizaria 4 ferramentas. Né?
ferramenta para desbaste, ferramenta para acabamento, ferramenta aqui de canal, aqui uma ferramenta para fazer o chanfro, mas a gente vai utilizar somente duas. Né? Vai utilizar duas. Vai utilizar de desbaste e vai utilizar uma ferramenta de canal. Né? Então vai ser aí as nossas duas ferramentas aqui para nossa operação. Né? A ferramenta de desbaste ela vai fazer, né, todo esse contorno, né, né, externo aí da peça. E a ferramenta de canal ela vai ser utilizada para fazer isso aqui, né? Ela vai fazer esse chanfre aqui no final, né? E vai ser a ferramenta para sangrar a peça, né? Então, basicamente aí três operações aí com a ferramenta de canal e os outros movimentos com a ferramenta de desbaste. Então, vamos voltar lá para o programa, né? Para selecionar as ferramentas. A gente já tinha colocado essa ferramenta aqui no último vídeo, né? Vou deixar ela mesmo. E vamos selecionar a ferramenta de canal. Vou pegar aqui a ferramenta com 4 milímetros de espessura. Essa ferramenta aqui eu tenho quase certeza que ela está liberada para a versão gratuita. Né? A de canal, eu não estou lembrado se ela está liberado. Né? Se ela não tiver liberada, né, você pode fazer a programação só utilizando essa ferramenta aqui e deixa de lado ali o ciclo de desbaste. Eu vou estar marcando ali no programa quais são o ciclo de canal, né? Vou estar marcando ali quais são as linhas referentes ali ao canal, tá bom? Beleza, então vamos selecionar aqui a ferramenta para canal. Pronto, elas estão aqui, né? Aqui tem a espessura, né? Que tem 3 milímetros, 4, 5, 6, aqui ela com um comprimento maior, né? Esse aqui cutoff, né? Que é para sangrar mesmo, né? Mas eu vou selecionar essa daqui, de 4 milímetros, né? Vou até clicar aqui nela, né? Passar aqui para a gente ver aqui algumas informações dela, né? Tem aqui algumas informações referentes ali a parte dimensional dela, né? E aí vai ser a ferramenta que a gente vai estar utilizando. Se no decorrer do programa, né, tiver algum impeditivo com base na geometria dessas ferramentas ali para o que a gente está propondo, a gente vai inserir outra ferramenta ali e faz a execução. Mas eu acredito que essas duas aí vai ser suficiente aí para a nossa operação. Né? Então vou tirar aqui a parte aqui da ferramenta. A de canal ela já está aqui. Né? Ela já está aqui. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui uma câmera para poder ver se ela dá para aparecer aqui. Não sei se ela, acho que ela não gira toda não. Aqui, ó, aqui embaixo já dá para ver que ela está posicionada aqui a ferramenta de canal, né? E essa questão do número da ferramenta, ela é muito importante. Né? Ela é muito importante e vai ser para o nosso tópico agora que a gente vai tratar, que são os códigos, né, de programação. Né? Eu tenho uma lista aqui, né, de alguns códigos comuns, né, para uso, né, mas não precisa se preocupar com isso. Né? Você procurar na internet vai encontrar aí os códigos ISO, né, para a parte de programação CNC. A gente vai estar trabalhando aí com esses códigos ISO. Aí por que códigos ISO? Dependendo da função que você vem escolher ali no comando da máquina, exemplo, comando Mac9, comando Fanuc, Siemens, né? Isso aí para quem é da área de CNC é muito comum ouvir essa questão de comandos, né? Ou seja, essa relação dos comandos, né, dependendo do comando que você for utilizar, ele pode ter algumas funcionalidades específicas dele, né? Inclusive tem comandos que você consegue selecionar, né? Você vai trabalhar com a linguagem ISO ou você vai trabalhar com aquele comando específico, né? E até muito comum quando você vai trabalhar com a máquina, né? A primeira vez você diz, poxa, eu vou trabalhar com o comando ISO que é mais tranquilo. Só que esses comandos específicos, né, dedicados, né, eles normalmente trazem alguns recursos a mais, né, que seriam os ciclos especiais ali de operação, né? Então, muitas vezes existem ciclos ali específicos do comando que facilitam muito a usinagem. Então, quando compra a máquina, né, a empresa que você vai trabalhar, né, ela já vem ali com um comando específico, né? Então, existe uma diferença sim de comando para comando, né? Mas existe também a linguagem ISO de programação. Essa daqui está
baseada na linguagem ISO. Mas mesmo assim, existem algumas particularidades aí de programa. Depois eu vou pegar um programa qualquer, no próximo vídeo que a gente vai começar a inserir aí a programação, né, para mostrar alguns detalhes, tá bom? Eu acho que é de um comando Mac9. Aqui outros códigos também, né? Esses códigos que eu mostrei aqui primeiro, eles são códigos G, né? São códigos chamados de preparação, né? Se eu não me engano. Esses daqui são os mais comuns ali na execução, né? Mas também tem os códigos M que são chamados códigos miscelânea, né? Então traz algumas funções extras, né? Vamos assim chamar, né? Exemplo, isso aqui é muito comum, né? Ligar o fluid corte, o M30 referente ali a fim de programa, né? Sentido da rotação, né? Então traz alguns comandos aí importantes ali para o ciclo operacional. Ele entra aí como função miscelânea. E também tem as funções especiais, né? Que funções especiais, exemplo aqui, o N, que é referente ao número, né? O bloco, né? Ali de inserção dos dados. Eu vou até mostrar ele aqui, né? Quando a gente clica aqui na parte de edição, né, essas linhas aqui, cada uma representaria teoricamente, exemplo, N1, N2, né? Então você teria aí essa informação referente às linhas de programação, né? Então aí entra uma referência aí das funções especiais, né? Aqui referente a P, função L, função T, que é o que eu queria mostrar para vocês, que é a referente à seleção de ferramentas. Então, quando a gente faz a inserção de uma ferramenta, né, nesse programa, voltar lá para o programa, né, voltar aqui na parte de ferramenta, observa que tem a posição, né? Esse aqui é a posição 1, esse aqui é a posição 2, ou seja, essa ferramenta aqui ela é a ferramenta T01 ou T0101, né? Esse daqui ele pode estar alterando também, né? Mas na prática aqui só os dois primeiros, que é referente à ferramenta 1. Esses outros que eu coloquei ao lado, né, é uma função chamada corretor de ferramenta, né? Corretor de ferramenta, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, essa referência aqui das ferramentas, você vai ter que colocar no programa quando for utilizar qual é a ferramenta que você vai estar executando, né, que você vai estar utilizando. Então isso aí é importantíssimo. Então, para a gente fechar esse vídeo, né, vou falar aí sobre corretor, né, e aí no próximo vídeo aí a gente já entra na parte de programação. O que é o corretor de ferramenta, né? O que acontece? Quando você faz o preset da ferramenta e vai ali para execução, existe um detalhe muito importante ali na execução CNC, como qualquer outra usinagem, que é isso aqui, a tolerância. Quando você vai executar uma peça ali no CNC, né, acaba se criando até uma espécie de cultura, né? Poxa, eu vou estar utilizando uma máquina CNC, uma máquina extremamente precisa que não tem falha. Só que existe a relação operacional, não que é uma falha do operador, né, mas ali do ciclo como um todo, né? Então, exemplo, vamos supor que o diâmetro, aí no caso, ele tem que ficar entre 73 a 73,05, né, que é esse 73 mais 5 centésimos aqui, né? E se por acaso, quando você for medir a peça, né, a peça está lá presa na máquina, terminou lá o processo, você foi medir a peça e está com essa medida aqui, 73,07. Ou seja, significa que a peça não está dentro da tolerância indicada. Então, o que é que você vai fazer? Você vai mudar o preset da ferramenta, né? Você pode fazer o uso desse corretor de ferramenta. Ou seja, seria um decréscimo, né, ou um acréscimo de valor, né, de deslocamento, com base na origem encontrada ali no preset original, né? Então, é muito comum você utilizar isso aí para estar compensando, né, alguma avaria dimensional ali do processo. Então, ele basicamente faz essa correção, né? Correção, obviamente, inserida ali pelo operador, né? Então você não precisa ir lá alterar o preset da ferramenta, você vai lá e altera o corretor. Por exemplo, se você colocar lá um corretor 0, né, significa que ele vai estar trabalhando exatamente com a origem encontrada, mas você pode estar colocando um corretor ali com um valor específico para mais ou para menos, e a ferramenta ela vai estar compensando, né, esse valor. Inclusive, falando em compensação, né, vou até falar sobre um detalhe importante, né, antes de fechar o vídeo, que é a compensação referente ao raio
da ferramenta, né? Voltar lá no programa, né? Voltar lá na parte de ferramenta. Aqui, deixa eu aumentar aqui o zoom, né? Observe que aqui tem uma informação referente a um R, né? É um R. Nesse caso aqui, ele traz aqui uma indicação que ele trabalha com o canto, né? Com o canto de referência ali zerado, que é essa imagem aqui. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Aqui, pronto, aqui está perfeito. O que é que acontece? Quando você faz a referência da ferramenta na peça, faz o preset, você vai estar tocando com essa face da ferramenta na peça, então ela vai criar uma linha imaginária, né? E quando você toca também com essa ponta aqui dela, essa outra extremidade, ela vai criar uma outra linha, também de referência, né? Vai ser essa linha aqui de referência. Só que o que acontece? A parte real da ferramenta, ela tem um raio aqui na ponta, né? Tem esse raio aqui. E aí imagina o seguinte, né? Como é um caso até da nossa peça. Eu vou voltar até para o desenho, né? Observa que tem um raio aqui para ser feito, né? Então, com esse raio para ser executado, né, se você pegar, vou colocar aqui amplo, né, só para servir de exemplo. Se você pegar uma peça que está com a ferramenta que está com uma determinada referência, mas que ela tem um raio aqui na extremidade, né, observa que esse raio aqui ele não vai ficar tangenciado no raio da peça, ou seja, o raio da ferramenta ele não vai ficar tangenciado ali na peça. Então, existe também uma função para compensar esse raio. Né? Compensar esse raio porque quando ela for fazer algum deslocamento, né, em raio, né, que são os códigos G2 ou G3, vou até colocar lá nos códigos, aqui, que é o G2 e G3, que é essa interpolação circular horário-anti-horária, né, ele acaba fazendo essa relação de compensação de raio, com base nesses códigos aqui, G41 e G42. No caso desse programa, ele trabalha ali com a compensação já direta, né, mas entenda que na prática existe essa relação aí da compensação do raio, porque senão, como eu mostrei para vocês, o raio ele vai ter uma tendência a ficar maior se for um raio externo, né? Ou melhor, ficar menor se for um raio externo e ficar maior se for um raio interno, né? O que seria o raio interno? Na peça que a gente vai fazer o programa tem também esse raio interno aqui, ó. Então observa que existem dois raios aqui, o que seria o externo, né? Ou seja, o convexo e aqui o côncavo. Então aí fica essa informação também que é importante, essa questão da compensação da ferramenta aí, do raio da ferramenta aí para essa execução, tá bom? Então no caso do programa aqui ele indica aqui como se fosse um raio zerado, né? Ou seja, ele coloca aqui, ó, já com a referência 0, mas ele na prática existe lá um raio, então esse raio ele tem que ser informado para que ele possa compensar durante a operação, tá bom? Então é isso, de informações básicas aí sobre o programa, né, sobre peça, enfim, tá aí tudo inserido. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco no início ali sobre questão de G90 e G91, que é coordenada absoluta incremental, e já vai estar seguindo ali para programação. Então é isso, valeu!